Muito bem, pessoal da primeira série do ensino médio, vamos continuar nossas aulas nesse momento aí de quase despedida, está quase acabando o nosso percurso aqui de estudos em geografia. Eu sou o professor Jefferson e nós vamos continuar vendo novas informações que são importantes para a gente entender aí a sociedade, entender aí o nosso planeta, né, algumas situações que acontecem. Vamos dar uma olhada então no tema da aula 24, objeto de conhecimento, processos de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. No detalhamento, população mundial, dinâmica e indicadores socioeconômicos. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre alguns indicadores indicadores matemáticos mesmo, numéricos mesmo, que ajudam a gente a compreender a dinâmica da população. A gente vai ver daqui a pouco, né, como é que isso funciona, mas a gente precisa entender que o estudo sobre as pessoas, sobre a população, é nosso, é aqui da geografia. Então a gente precisa saber como é que funciona. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de população, os estudos de população, né, essas pessoas, e nós, né, a gente está falando da gente mesmo, né, de toda a dinâmica que existe na nossa vida, com a vida dos outros e com a gente tudo junto, né? Esses estudos que a gente faz, pessoal, sobre a questão de natalidade, mortalidade, migração e tudo mais, tudo isso que tem a ver com assuntos relacionados à população, é uma área da geografia que a gente chama de demografia, né? A análise da população, estudo das populações, né? Isso é muito importante para a gente compreender como é que a gente está se organizando, como é que a humanidade está se organizando, quais são os dados que embasam as informações aí nossas, né? Nós, por exemplo, fazemos parte de uma faixa etária. Eu faço parte de uma faixa etária, né? Eu possuo uma característica específica e outras pessoas, você que está assistindo, possui uma faixa etária específica, possui uma característica de vida específica, você mora com uma quantidade de pessoas aí, ou mora sozinho, não sei. Você tem uma característica que é parecida com a de outras pessoas. Tudo isso, todas essas características das pessoas que aparecem aí e tudo mais, elas conseguem ser analisadas, somadas, comparadas, né? Tudo isso pode ser feito a partir dos estudos que a gente faz aqui em geografia, né? Os estudos demográficos. Tem pessoas que são estudiosas nesse sentido, as pessoas que trabalham com geografia da população, né? Que estudam essa coisa da demografia, pessoas que trabalham com economia, né? Antropólogos, sociólogos. Todas essas pessoas precisam dessas informações, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Informações numéricas mesmo, números, né, que somados a gente consegue analisar direitinho as características ali, mais ou menos, né, de como é que está a população. Vamos começar do começo, então. Quantas pessoas estão compartilhando isto aqui, né, que a gente chama de planeta, que a gente chama de existência humana? Quantas pessoas estão nesse exato momento agora, que a gente vai ver nessa primeira tela da nossa aula? Pessoal, lá em 2022, a gente chegou nesse número muito emblemático, que é o de 8 bilhões de pessoas compartilhando esta superfície terrestre ao mesmo tempo. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas pessoas ainda vão vir depois que nós morrermos, mas agora, nesse momento, a gente está em torno aí de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas agora, no ano de 2025. Né? Então a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas vivendo nesse exato momento aqui, junto com a gente. Nós não estamos sozinhos no mundo. Tem essa quantidade gigantesca de pessoas compartilhando isso. A gente vai dar uma olhada agora nesses dados. A gente preferiu pegar aqui dados de 2023, como a gente vai ver na próxima tela, que são dados aí mais consolidados, tá, gente? Por isso que a gente está usando o ano de 2023. Quando a gente observa a distribuição das pessoas, tem 8 bilhões de pessoas morando no mundo. Mas quando a gente pega a distribuição das pessoas, tem algumas áreas ali que estão um pouco mais desiguais do que as outras. Olha só, o continente asiático tem mais da metade
dessas pessoas vivendo. Mais de 4 bilhões de pessoas, quase 5 bilhões de pessoas vivendo naquele continente, lá onde fica a Índia, a China e etc. Né? A gente tem, por exemplo, aqui a área onde o território brasileiro está localizado, né, que é a América Latina, né, em 4º lugar, né, dentre a quantidade de pessoas vivendo. Mas, basicamente, o continente asiático e a África ainda são continentes que concentram uma quantidade de pessoas muito grande, né? Muito grande de pessoas vivendo nessas áreas aí. Então, gente, quando a gente fala de distribuição de pessoas, uma informação inicial é exatamente essa. As pessoas não estão vivendo, as 8 bilhões de pessoas não estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo país. Elas estão distribuídas de acordo, né, com várias situações ao longo de todos esses séculos e séculos aí que a espécie humana está presente aqui nessa superfície, né? Terrestre, nesse planeta, né? Então as pessoas foram seguindo aí outros caminhos, se ocupando outros lugares, e quando a gente vê uma fotografia do agora, nesse exato momento, né? 2023 é agora, gente, comparado com a história dessa espécie aí, né? Que é a espécie humana, ela é bem recente, em 2023 é agora, tá? A gente tem também uma distribuição por países, pessoal. A gente está transmitindo essa aula aqui num período recente, né, desses dados, mas durante muito tempo a gente estudou nas aulas de geografia que a China era o país que tinha maior quantidade de população vivendo. Desde há muito tempo, né, a gente costumava falar essas coisas. A China é o país com a maior quantidade de pessoas, né, e tudo mais. Em 2023 aconteceu uma mudança muito emblemática para as aulas de geografia, para os estudiosos da demografia, para os economistas, para os governos desses países, que foi quando aconteceu essa troca, né? A China deixa de ser o país com a maior quantidade de pessoas e a Índia, né, que é um país asiático também, passa a ser o país com a maior quantidade de pessoas, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas compartilhando aquele país, né? Então aconteceu essa mudança aí, o território brasileiro segue em 6º lugar, né, cerca de mais ou menos 220 milhões, mais ou menos 218 milhões de pessoas ali, 218, 220, né, por aí, em estimativas, né, do território brasileiro, é um dos 10 países mais populosos do mundo. Mas o mais atualizado que a gente tem atualmente, né, é essas informações, essa troca que existiu entre esses 2 países. Então a gente tem, como a gente vai ver na próxima tela, né, os outros 10 países aí, né, a gente tem ali outros países com uma quantidade grande de pessoas também. Países com mais de 100 milhões de pessoas compartilhando, é um país que tem muita gente vivendo, né? O Japão, o Egito, a República Democrática do Congo, até chegar ali na Tailândia, que é o 20º país mais populoso do mundo. Esses dados eles vão se atualizando o tempo todo, tá, gente? Então a gente pode estar falando aqui hoje, aí amanhã os dados alteram porque o número de nascimentos mudam. Isso que é muito interessante para quem estuda demografia, né? As variações. A mesma aula sobre a população do Brasil, as mesmas informações que a gente tinha sobre o Brasil, lá em 1950, estão muito diferentes sobre como é a população agora, em 2020, né, 2025. E lá em 2030, em 2040, essas informações também vão estar diferentes. Porque a sociedade humana, ela muda, ela altera, ela evolui, é assim que tem que ser, sempre para melhor, e com características diferentes do que era há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? É assim que funciona aí a evolução humana. Vamos dar uma olhada nesse mapa que traz ali a densidade populacional, mais uma vez aquelas informações que mostram aí essa coisa da distribuição das pessoas, né? A gente vê ali que tem algumas áreas que, mesmo não sendo os países mais populosos do mundo, tem muita gente concentrada, né? Quando a gente pega aqui o território da Índia, por exemplo, de acordo com a legenda, essas áreas mais escuras representam aí áreas com uma quantidade, uma densidade demográfica muito alta, é muita gente compartilhando a mesma área, né? Então essa área da Ásia aqui, ó, com uma quantidade muito grande de pessoas, Índia, China, Japão, Paquistão, toda essa galera aí, né? A gente observa também uma concentração populacional muito grande na Europa, tanto ocidental quanto oriental, né? A gente vê ali uma quantidade de pessoas compartilhando essas áreas. Então isso varia bastante, né, com relação à distribuição das pessoas no mundo.
São mais de 8 bilhões de pessoas, mas elas não estão ali, né, morando no mesmo lugar. Elas estão mais concentradas em alguns lugares, em outros nem tanto. Mas se a gente for tirar uma fotografia de como está a população agora, é mais ou menos assim, né, como está organizada. Olha aí, mais uma vez, né, se a gente pegar a densidade populacional, que é a concentração de pessoas vivendo numa mesma área, mais uma vez a gente observa que a Ásia é o continente onde a gente tem a concentração de pessoas maior, bem maior em comparação com as outras, né? 153 habitantes por quilômetro quadrado em média. Então, uma concentração muito grande de pessoas nesse continente. Então, imagina, né, os governantes desses países governando uma quantidade gigantesca, um governante governando mais de 1 bilhão de pessoas. Né? Se para governar um país como o Brasil, que tem 200 e poucas, já é uma dificuldade muito grande, né, porque o Brasil é um território muito grande, com muitas diferenças culturais, muitos pensamentos, variações, culturas diferentes, né, e todas têm que ser respeitadas. Né? Já é uma dificuldade muito grande, né, para atender esse monte de gente pensando diferente aí. Imagina num país com mais de 1 bilhão de pessoas. São desafios muito grandes em vários setores. Setor político, na questão de educação, na questão de saúde, de trabalho, né, tudo isso são grandes desafios. Quando a gente pega essa distribuição das pessoas, pessoal, ao longo do planeta, né, a gente também consegue pegar informações sobre essas pessoas, os governos divulgam informações ali, né, periódicas sobre os países, e a gente consegue comparar. Né, a gente consegue comparar como é que cada país está, né, com relação às suas características de qualidade de vida. Esses indicadores que a gente vai ver na próxima tela são os chamados indicadores socioeconômicos, que mostram as características do desenvolvimento das sociedades. Nessa próxima tela, a gente vai ver que indicadores são esses. Como que a gente consegue comparar um país com o outro? É baseado em ver todos esses fatores aí, ó. O produto interno bruto, o PIB que cada país produz. Né? Tem países que produzem muito dinheiro, países que produzem pouco dinheiro. Dá para comparar essa informação. A renda per capita, que é toda a renda desse país, todo o PIB desse país dividido ali para a população total, né, desse país, renda per capita, renda por cabeça. O índice de desenvolvimento humano, que a gente vai ver daqui a pouco, né, informações aí de saúde, educação, etc. A oferta de serviços públicos à população, o nível de desemprego e o chamado coeficiente de Gini, que é um índice de desigualdade, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Vamos falar apenas sobre um deles agora, tá? A gente vai focar a nossa aula nesses dois fatores aqui, tá? Que dividem, né, um país do outro. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o coeficiente de Gini, tá bom, gente? A gente vai falar sobre essas duas coisas aí ao longo dessa aula. Vamos começar então falando sobre o IDH, nessa tela aí que traz informações sobre o IDH, é uma informação importante, que ela traz ali uma série de cálculos matemáticos com dados de cada país, onde ele traz ali características da qualidade de vida desses países, e isso pode ser comparado. Né? É um conceito elaborado pela ONU na década de 90 e tem como objetivo obter dados sobre o desenvolvimento social de cada país. Então a gente vai ver aí alguns números, algumas informações daqui a pouco, mas a base do entendimento sobre o IDH é essa que a gente vai ver na próxima tela aí, né? O cálculo que é feito é baseado em todas as informações que os próprios governos lançam nos seus censos, em pesquisas locais. Eles divulgam esses dados e a ONU só faz compilar. Compilar, o que é compilar? É juntar tudo, né, e comparar tudo. Então, gente, o cálculo do IDH, ele pega ali, por exemplo, a renda per capita da população, pega ali a expectativa de vida, né, é um indício, né? O acesso à educação medido pelas taxas de alfabetização, escolaridade, etc. Então, esses três dados que estão aparecendo aí na tela, ele mostra exatamente, né, algumas características que ajudam a entender como é que está organizada ali aquela sociedade. Ora, quando a gente fala de renda bruta per capita, se ela for muito alta, significa que aquele país produz muita riqueza. Né? Quando a gente tem aqui uma expectativa de vida, que é mais ou menos quantos anos uma pessoa pode viver em média, né? Esse que é o conceito da expectativa de vida. Tem países que têm expectativa de vida baixa,
Isso significa que alguma coisa está errada nesse país aí. Mas tem países que têm uma expectativa de vida alta, 80 anos, mais de 80, né? Significa que a probabilidade dessa pessoa estar vivendo desse país com qualidade é alta. Então, gente, a expectativa de vida é esse indício, né, que traz essa característica de quantos anos mais ou menos aquela pessoa pode viver naquele país, né? Outro fator, a questão do acesso à educação, também é muito importante. E acesso à educação, essas pessoas vão se formar no ensino médio, né? Aqui no Brasil é ensino médio, vão se formar, vão ter uma escolaridade, isso aí já é um indício. Quantas pessoas são alfabetizadas? Quantas pessoas fizeram ali todos os anos escolares? Quantas pessoas estão fazendo curso superior, se profissionalizando? Tudo isso é informação que eles calculam aí, né? E conseguem gerar um número comparativo. É claro que isso aqui é uma aula de geografia, a gente não vai ficar se batendo em cálculo o tempo todo. O importante, gente, é o conceito. O IDH é um índice numérico onde a gente consegue comparar como cada país está lidando com a sua própria sociedade, tá? Vamos ver nessa próxima tela aí uma informação. A gente vê aí que o dado do IDH ele pode variar de 0 a 1. Essa é uma informação numérica aí para essa aula, tá bom, gente? Mas é basicamente essa lógica que cada divulgação de IDH que os bancos fazem, etc., né, os órgãos internacionais fazem, usam como base aquilo que nós vimos agora há pouco, tá bom? Então a gente tem 4 grupos, de países que podem ser considerados ali dependendo do seu valor de IDH. Vamos ver cada um deles agora apenas na tela, começando pelos países de baixo desenvolvimento humano, são países que têm um índice que vai ficar abaixo de 0,55. Então, muitos países da África, muitos países do Sudeste Asiático possuem ali um índice de desenvolvimento humano baixo, né? Considerado baixo, menos 0,55. É um número baixo em comparação com os outros. A gente tem países que podem ser considerados países de médio desenvolvimento humano, que vão a partir de 0,55 até 0,69, países considerados de médio desenvolvimento humano. Na América Latina tem vários países ali que têm essa característica, né? A gente também tem países ali considerados de países de alto desenvolvimento humano, que vai de 0,7 até 0,79. O Brasil, inclusive, fica muito tempo, né, nessa categoria de países de alto desenvolvimento humano. Por outro lado, a gente tem esse último grupo aqui, que é o grupo de países de muito alto desenvolvimento humano, países que têm IDH acima de 0,8. Né? São países que têm mais de 0,8. Países da Europa Ocidental, né? França, Alemanha, o Japão lá na Ásia, né? Também tem essa característica. Então, esses países são países que, teoricamente, de acordo com os cálculos, de acordo com as informações que os países divulgam, são países onde a qualidade de vida é melhor. Então, pessoal, isso aqui é como se fosse aí uma escala, né, que vai aumentando desde os países que têm uma qualidade de vida com muitos desafios, com muitos problemas, né, como é o caso dos países de baixo desenvolvimento humano, e essas escalas vão variando até chegar nos países de maior desenvolvimento humano. Muitos países da Europa Ocidental, como a gente falou, né, Suécia, Noruega, tem também ali os países da França e etc., tem essa característica, né? Serem países onde a população é muito bem atendida. A gente vai ver agora esse mapa que traz ali, né, as informações que a gente falou agora há pouco. A gente vai ter o planeta inteiro, né, dividido por categorias de IDH que a gente falou ainda agora. Olha só aí o que a gente falou. Vamos ver primeiro os países de IDH muito alto. Né? Europa está aqui, né? Essa parte da Ásia, a Rússia faz parte da Europa e da Ásia ao mesmo tempo, né? Tem uma parte europeia, uma parte asiática. Aqui a Austrália, né? O Japão, bem aqui, os Estados Unidos e o Canadá, né? São todos países com IDH muito alto, com qualidade de vida elevada, né? De acordo com esse cálculo, né? E ao mesmo tempo a gente tem esse grupo de países aqui na África, ó, e também aqui no Oriente Médio, na área da Ásia Central, perdão, que tem IDH considerado baixo, né? Tem muitos problemas ali com relação à
qualidade de vida. Então, quando a gente compara todos esses países, eles divulgam essas informações, né, informações oficiais de cada governo, e aí a gente consegue simplesmente dividir, separar, organizar em grupos, comparar países entre eles, né? A gente observa o Brasil aqui, por exemplo, está considerado um dos países de DH alto, né? Mas mesmo dentro do próprio continente, né, da América, né, não é o principal país, né? Mesmo na América do Sul também não é o principal país, com qualidade de vida muito elevada. Aquilo que a gente falou ainda agora, são mais de 200 milhões de pessoas e os desafios sempre são muito grandes, né? Entre vários outros fatores. Bom, gente, falamos sobre o DH, agora a gente vai falar sobre outra informação muito importante quando a gente vai comparar, né, situações ali entre países, entre regiões, entre municípios, que é a questão da desigualdade social, né? Aí não adianta um país ser considerado de IDH muito alto, sendo que todo esse dinheiro, toda essa qualidade de vida aí não está chegando em todo mundo, né? Inclusive, esse é um dos grandes problemas do Brasil. É uma das maiores economias do mundo, mas espera aí, nem todo mundo é rico aí nesse país, né? Como é que pode, né? Como é que é isso? Porque a gente tem características de desigualdade, é isso que a gente vai ver na próxima tela, com esse índice que também ajuda a gente a entender essas dinâmicas na população. O coeficiente de Gini, ele tem essa finalidade de analisar o nível de igualdade ou de desigualdade de uma região ou de um país. Ele foi criado por um matemático, como a gente falou, a matemática está presente nessa aula aí, mas a gente não vai se concentrar muito em cálculo, né? O Corrado Gini criou o índice de Gini, né? Enfim, ou coeficiente de Gini. Então a gente tem um outro dado matemático, que é a curva de Lorenz, né? Para as análises, a gente vai entender sobre isso daqui a pouquinho, tá, gente? O coeficiente de Gini, ou de Gini, como a gente vai ver na próxima tela, ele também é medido de 0 a 1. Mas prestem atenção, é diferente do IDH, é inverso ao IDH, na verdade. Porque quanto mais próximo de 1, mais desigual vai ser esse país, né, de acordo com os cálculos que são feitos lá para chegar nesses dados, tá? E quanto mais próximo de 0, significa que é melhor a distribuição de renda. Então é uma lógica oposta. Então, quando a gente estiver topando aí com análises de IDH, então a gente sabe que quanto mais IDH, quanto mais perto de 1, melhor. Já o coeficiente de Gini, ou de Gini, quanto mais perto de 1, significa que aquele país é bastante desigual, né? Então, essa que é uma diferença ali entre esses dois termos que a gente está vendo nessa aula, tá? Esse gráfico, pessoal, mais uma vez, uma informação matemática, né, para essa aula de geografia, que traz aí exatamente uma relação entre a renda das pessoas e a população dessas pessoas. Então, a lógica é, quanto maior, no mundo perfeito, né, quanto maior a renda desse país e quanto maior a população desse país, esse território vai ser bem tranquilo, né, tem bastante qualidade de vida nessas áreas. A desigualdade não existe nesse país, mas a gente tem aí a situação de que não é bem assim, né? Tem toda essa situação aqui, ó, que é exatamente a curva que apareceu aqui, que vai puxando essa população ali, vai puxando a quantidade da população cada vez maior, mas com a renda menor. A lógica do índice de Gini é exatamente essa. A gente vai fechar essa aula agora, pessoal, mostrando na próxima tela, né, uma análise que foi feita sobre a desigualdade no Brasil em 2021, né, dados que o IBGE fez de desigualdade a partir de um estudo chamado PNAD Contínua, né, que é uma pesquisa que eles fazem. Não é igual ao censo. O censo é aquela entrevista com todo mundo do território, né? A PNAD contínua não, é uma amostra, né, da população, e eles conseguem analisar como é que está organizada a desigualdade nesse país. Então a gente vai pegar esses dados para esta aula, os dados de Gini, do índice de Gini do Brasil em 2021, tá bom, pessoal? O importante aqui não é o dado estar atualizado, o importante aqui é a ideia, né, o conceito. Vamos dar uma olhada, então, que para essa análise, nessa pesquisa, né, nessa análise e tudo mais, a gente tem dois resultados diferentes, né? A gente vai ter o primeiro resultado que a gente vai ver daqui a pouco, que é um resultado de desigualdade baseada só no rendimento médio real
das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ou seja, população economicamente ativa, né? População que trabalha. Então a gente tem esse primeiro resultado aí, só das pessoas que trabalham. O segundo resultado é de todo mundo, toda a população que foi analisada. Então são dois resultados diferentes. E aí em 2021, o que o IBGE encontrou a partir de dados ali de análise da desigualdade? A gente observa ali que esse primeiro resultado aqui, que é só as pessoas que trabalham, né? O resultado só das pessoas que trabalham, a gente vê um índice aí que vai de 0,49 no território brasileiro, né? Tá na metade do caminho, abaixo da metade do caminho aí. Então tem um índice de desigualdade ali que é médio, né? Tem ali essas características ali. Mas quando a gente vai ver por região do Brasil, a gente vai ver claramente que existem diferenças nas regiões do Brasil, né? Entre as regiões que têm trabalhadores ali, a gente vê que o Centro-Oeste tem um valor de média menor do que a nacional. A região Nordeste tem um valor de 0,52, que é maior do que a média nacional. A região Norte, 0,48. A região Sudeste, 0,49. E a região Sul, 0,43. Então, algumas regiões estão abaixo da média nacional, significa que são menos desiguais, e tem ali algumas regiões que estão dentro da média ou acima da média. Vamos aqui para esse segundo resultado, que traz exatamente a quantidade total de pessoas que estão vivendo nesse país, né? A gente tem, então, os resultados dessa galera aqui, que é todo mundo junto, né? Toda a população, renda per capita ali, toda a população. Então, esse resultado ele piora um pouco, porque ele vai de 0,49, considerando toda a população, ele vai para 0,54, né? Piora os índices aqui. E, mais uma vez, quando a gente compara as regiões do Brasil, a gente vê que a região Centro-Oeste está com 0,51, né, abaixo da média. A região Nordeste, 0,55, acima da média, né? Região Norte, 0,52, abaixo da média. Né? Sudeste, 0,53, abaixo da média também. E a região Sul, 0,46, abaixo da média. Então, gente, de maneira geral, os índices de desigualdade no Brasil, eles têm aí uma característica de estarem ali uma certa média, né? 0,49, né? Considerando só as pessoas que trabalham, e 0,54 considerando toda a população. Foram os dados que eles encontraram lá. Né? Mas quando a gente divide por região, né, a gente vê algumas diferenças nas regiões do Brasil. Então, a desigualdade no território brasileiro, a gente também consegue analisar por regiões. Tem região que tem ali alguns acessos, né, algumas características de melhoria à população, mas tem outras que ainda tem muitos problemas, né, de ter muito dinheiro concentrado em poucas pessoas. Então é isso que a gente vai ver na próxima tela ali, né. A gente tem, então, como a gente falou, né, os dois resultados têm essa característica, né, de ser, número 1, o rendimento médio das pessoas, ou seja, as pessoas que trabalham, e no 2, o rendimento de todo mundo. E aí a gente tem ali, então, essas informações gerais para a gente finalizar. No IDH, quanto for maior o número, melhor o índice, aquilo que a gente falou, né? Quanto mais perto de 1. Já no coeficiente de Gini, quanto maior o número, é pior, porque a desigualdade está maior nesse país. Então a gente observa que tem ali, são números, são informações numéricas que auxiliam estudiosos, auxiliam estudantes, pessoas que são interessadas nesse assunto, a compreender essas fotografias, né, que são feitas da nossa sociedade. Né? A gente viu dados de Brasil aqui, mas essas análises também são feitas para toda a sociedade, né, para toda a sociedade de qualquer país.